O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar os detentos. O ministro participou de uma reunião do Conselho Deliberativo da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, em Brasília. Durante o evento, Lewandowski também defendeu a PEC da segurança para combater a criminalidade. Vamos ouvir. É um jargão que foi adotado pela população que a polícia prende e o judiciário solta. E eu vou dizer o seguinte, a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. A polícia às vezes prende sem provas, prende sem dados concretos, prende alguém que não devia prender. Então, se a polícia prendesse de forma mais técnica, apresentando os dados, sobretudo os indícios probatórios para o juiz, dificilmente ele seria solto. Imediatamente a prisão em flagrante seria convertida em prisão provisória. É claro que nós temos que aperfeiçoar isso. Nenhum juiz soltará um criminoso. Olha, essas frases são sempre... Pô, eu adoro o meu professor Ricardo Henrique Lewandowski, que foi meu professor de Teoria Geral do Estado, ele é assistente do Dalmo Dallari, no longínquo ano de 1982, na São Francisco. Um excepcional professor de Direito Constitucional. Mas, Fernando Capano, quando a gente solta essas frases muito genéricas, a gente está correndo o risco de errar. Porque, na verdade, não é a polícia que prende. Quem prende é o juiz. O juiz dá ordem de prisão preventiva. A polícia faz a prisão em flagrante. O delegado de polícia dá a ordem de flagrante ao receber a apresentação do preso. Então, vamos tentar interpretar essa decisão de que algumas situações de flagrante não propriamente correspondem ao que o Código de Processo Penal prevê. Mas que a justiça solta bandido, solta. Até traficante, o André do Rap. Mas vou querer te ouvir. Pois professor Capês, é uma questão que realmente tem que ser compreendida a partir do input político que o professor Ricardo Henrique Lewandowski coloca, né, perfazendo a função de ministro da Justiça. Também meu professor, por ocasião em que eu frequentei o doutorado lá na Universidade de São Paulo, e excelente professor. Mas veja, e aí vou me utilizar da fala do meu querido professor Baroni também. Talvez a questão não esteja na mudança do texto constitucional. Talvez a questão esteja efetivamente no âmbito da legislação infraconstitucional, a começar pela lógica do processo. Porque me parece que todos nós queremos viver num país em que há devido processo legal, em que há amplo direito de defesa e contraditório. Serve para todo mundo, fato. Mas, de outro lado, a gente tem os interesses da sociedade que estão sendo vilipendiados cotidianamente. E, portanto, me parece que a legislação precisaria ser aperfeiçoada do ponto de vista de processo para que nós não permitíssemos que, de fato, bandidos voltassem para as ruas logo que são presos. É o que a gente está falando aqui e eu vejo tantas e tantas vezes isso. Posso falar isso, inclusive, falando com o meu querido presidente, doutor André. A gente vê tantas e tantas vezes, né, presidente André, lá na Associação dos Delegados, o pessoal dizendo, meu Deus do céu, a minha sensação é que eu enxugo gelo. E, de fato, essa sensação precisa parar, porque senão nós realmente vamos aprofundar o caos que a gente está vivendo aí na área da segurança pública, porque segurança pública é sensação. E a sensação é exatamente essa, não pode andar com celular, não pode andar com uma motocicleta, não pode andar com um relógio. Isso é inaceitável. Muito bem. Agora, claro que às vezes também a polícia prende mal e a justiça não solta, né? O caso da moça do batom que pichou lá a estátua, está presa aí há quase 2 anos sem culpa formada e não foi solta ainda. Então, às vezes, a justiça também não solta quem devia soltar. Doutor André Pereira Santos, nosso presidente da Associação dos Delegados de Polícia. Eu vou dar um dado aqui para a gente tentar justificar essa frase, contextualizá-la. O STJ soltou um traficante. O traficante vinha na sua motinho com o seu material de trabalho, as drogas. Aí ele viu um comando da Polícia Militar. Aí assustou, deu um piti. Ficou apavoradinho, deu uma derrapada na motinho, virou e tentou fugir. A polícia desconfiou. Mas por que ele está fugindo? E foi então e pegou. O prendeu, ele estava com porte de substância entorpecente, foi processado. O STJ entendeu o seguinte... Não, aí foi um subjetivismo da polícia para prender. Não pode ter subjetivismo. Mas
Nesse caso, foi subjetivismo ou foi uma coisa escancaradamente clara de que ele estava em atitude suspeita? Como se dá, no caso, a prisão em flagrante? Como o senhor vê a questão da crítica de que a polícia prende mal? E eu só posso entender a prisão prende mal no sentido da lavratura do flagrante de maneira equivocada. Queria que o senhor explicasse como é que é a rotina, rapidamente, né? Não, isso aqui não é aula de processo penal, mas como é que funciona a lavratura de um flagrante, bem rapidamente, e por que o delegado às vezes decide prender ou não, como é que ele forma essa convicção. Sem dar aula, porque o pessoal não gosta de aula, eles querem informação e debate. Obrigado, professor. Olha, a polícia prende quando alguém comete um crime e está ali em flagrante. Roubou, matou, subtraiu um celular, colocou uma arma na cabeça de uma vítima e pegou aquele aparelho. A polícia é acionada, vai lá, prende, leva para o delegado de polícia, ele analisa aquela situação ali do ponto de vista técnico-jurídico, lavra um flagrante e manda para o juiz. Eu quero rebater aqui a fala do ministro, e com todo respeito. A polícia prende bem, prende muito, o judiciário solta muito, solta mal e é moroso. Nós temos as audiências de custódia, que inclusive foram implementadas pelo próprio ministro. Nas audiências de custódia, nós temos a maioria delas confirmadas pelo próprio Poder Judiciário. Então, existe um trabalho da Polícia Ostensiva, Polícia Militar, ou as guardas. Esse trabalho passa pelo crivo da primeira autoridade que analisa, do ponto de vista jurídico, aquela situação, que é o delegado de polícia, e encaminha para a justiça. E muitas vezes nós temos a soltura desses criminosos e ele volta para a rua para praticar o mesmo tipo de crime no mesmo dia. Nós temos inúmeros fatos nesse sentido. Portanto, a gente tem que analisar de uma maneira holística a segurança pública. O nosso querido ministro, com quem eu tive a honra de estar também em uma ocasião no Ministério da Justiça, precisa se despir um pouco da toga e pensar na perspectiva de ministro da Segurança Pública e não como um juiz. Muito bem. José Carlos Blatt, você como promotor de justiça, como você vê a questão das prisões, das solturas de presos? Porque também o Supremo pode criar uma jurisprudência. Se tem gente presa há mais de 2 anos sem culpa formada, então agora na audiência de custódia, nos processos, também pode demorar mais com o réu preso. Como é que fica essa questão, você, promotor de justiça, brilhante promotor de justiça? Eu só queria fazer uma observação que ao longo dos anos a gente vai tendo aí na cabeça, né, muitos cabelos brancos e ao verificar um discurso lamentável como esse do Ricardo Lewandowski, que é juiz, né, foi juiz da Suprema Corte, né, hoje está num cargo muito importante, né, que devia fazer exatamente a junção de forças, união de esforços, mas ele usa um discurso barato do corporativismo, do Ministério Público, da polícia, do judiciário, enfim, das carreiras. Sempre assim, a culpa é do outro. Infelizmente, no Brasil, nós temos um problema muito sério, e eu posso dizer isso de cátedra, porque eu sou criador do GAECO, o primeiro GAECO do Brasil, eu estive à frente e a partir dali os GAECOs se espalharam pelo Brasil afora. As forças policiais, Ministério Público, Judiciário, maltratam a informação, que é o princípio basilar da prova. Na delegacia de polícia, as equipes de investigadores não conversam entre eles. Os delegados também não. No Ministério Público, são ilhas, né? Cada um com seu poder. No Judiciário, a mesma coisa. Na Polícia Militar, né? Uma guarnição não conversa com a outra. Então, todos fazendo o mesmo trabalho ao mesmo tempo e jogando a culpa no outro. E quando não dá certo, obviamente, que a questão é da legislação. Agora, uma pergunta. A lei é igual para todos. Por que muitos juízes e promotores, em primeiro grau, conseguem as condenações? O que muda? Qual que é a diferença? É, obviamente, a interpretação dos garantistas, né, dos abolicionistas, ou seja, a política de adoção da interpretação das normas. Então, na minha perspectiva, um ministro da Justiça deveria propor, na verdade, um trabalho de coalizão, né? Não jogar a culpa no outro, mas verificar quais são as causas e juntos, unidos, buscar o combate à criminalidade. Se continuar assim, né, entra a lei, sai lei, né? O Brasil tem um conjunto de mais de centenas de milhares de leis que não funcionam. É só discurso barato. Então, enquanto não houver efetivamente união de esforços e deixarmos o corporativismo de lado,
e efetivamente isso vai continuar acontecendo. Começava nos bancos, nas farmácias, agora está dentro da nossa casa, está dentro do nosso ouvido, está dentro da nossa intimidade, ou seja, a violência já chegou no ponto máximo, que é a alma do cidadão. O doutor Marcelo Baroni, o senhor é promotor, o senhor usou a expressão Barra Funda, né? O Fórum da Barra Funda, lá tem 6 promotorias, cada uma delas com 20 promotores. Baroni, eu lembro que quando o procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público, à época, lá em 1992, que era o Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, elaborou, junto com o governador Fleury, o projeto que viria a ser a lei orgânica do Ministério Público. Ele tinha a ideia de que aquelas 6 promotorias ficassem cuidando cada uma de uma determinada região da cidade de São Paulo. E nessa região o promotor estaria próximo do fato. Promotor junto com o delegado de polícia, já analisando o inquérito, já chegava rápido, já oferecia a denúncia, polícia militar integrada. E aos poucos isso foi se perdendo, o trabalho se tornou burocratizado. Sim. E o José Carlos Blatt chama a atenção. Os promotores, claro, nós temos a independência funcional, mas acabam se tornando, dentro dessa independência funcional, ilhas que não conversam. Até que ponto, para você combater o crime, o ideal é você ter promotorias fixas, com o promotor sentado, dono do cargo, e não ter os grupos, um número maior de promotores em grupos atuando em sintonia no sistema de força-tarefa? Bom, nós temos como você disse, nós temos a nossa distribuição, a nossa competência. Quando você cria o grupo não é... Ele não é o promotor natural daquele fato. Tem cargo fixo. Então, ele teria que, para atuar, ele teria que estar de acordo. O promotor natural teria que estar atuando junto com ele, ou teria que concordar com isso. Infelizmente, os nossos grupos hoje no Ministério Público também, eles escolhem algumas coisas para fazer e não fazem o que deveriam fazer. Então, esse é um problema também muito sério na Barra Funda. Agora, o que eu acho, aqui eu só falar um pouquinho sobre a fala do ministro. Eu acho o seguinte, o Blatt falou uma coisa muito certa. Hoje você tem 2 tipos de juiz. Tem um juiz que se diz garantista e o juiz que é não garantista, que é o que aplica a lei corretamente. Então, quer dizer, quem aplica a lei corretamente não é garantista. Quem é garantista é o que solta todo mundo, é o que anula tudo, anula a prova. A gente tem que pensar que se a gente quer melhorar a segurança pública, a gente tem que começar a trabalhar melhor com a polícia, o delegado tem que também se empenhar mais, isso é verdade. O Ministério Público tem que se empenhar muito mais, porque o Ministério Público tem que se organizar melhor. Hoje o Ministério Público não poderia fazer mais e não o faz. Mas a gente também tem que ter um judiciário que ajude, porque o judiciário pode... Você em São Paulo, você tem um TJ muito sério. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo é muito sério, capaz? Agora, quando você vai para outras instâncias... O pessoal acha que 11 quilos é para consumo próprio de cocaína. O pessoal acha que pode soltar, o STF pode entender que o pequeno traficante tem que ir para a rua. Então, eu sempre digo o seguinte, o tráfico, todo mundo tem direito a um tráfico. Primeiro, o tráfico é de graça. Porque o traficante, se ele for pego, ele vai pegar, tem um redutor, que eu falei que podia mudar a lei, não precisa mudar a Constituição, muda a lei, acaba com esse redutor, passa para 1 ano e 8 meses e dá regime aberto, o cara volta para o ponto de tráfico para traficar de novo. Só se ele for pego pela segunda vez, ele será reincidente e aí ele vai ter uma pena maior. Então, nós estamos favorecendo. Então, não é... Quando o ministro fala que o judiciário solta porque a polícia trabalha mal, eu tenho que discordar. Eu acho que a polícia tem muitos casos que pode acontecer, não vou dizer que não aconteça, que a polícia tenha feito um mau serviço, mas em 90% dos casos, 95% dos casos, a gente vê que a polícia trabalha muito bem. E, às vezes, o judiciário solta quando não deveria soltar, por uma série também de benesses da lei que precisam mudar. Outro dia, só para elucidar, a pessoa, a mulher foi na audiência de custódia, já tinha praticado roubo, mas era um furto, o juiz teve que soltar porque ela falou que estava grávida. Mas espera um pouquinho, se ela pode mentir e ela falar que está grávida, manda fazer exame. Não manda fazer exame porque não tem onde fazer exame. Então, quer dizer, com base na palavra da ré que pode mentir, você solta... A mulher sem comprovação nenhuma? Porque ela tem direito à prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Mas é aquela regra de que quem alega deve provar. Pois é, mas não tem onde fazer exame. Prisão domiciliar. A pessoa mora na rua, onde você vai pôr a pessoa? Então fica na rua. Então isso estimula a violência, só estimula mais. E além do que, sem falar, e a gente vai ter bastante tempo para falar, mas ainda nós temos... o ANPP, que isso foi a maior vergonha que aconteceu no país, que nós... O que é ANPP? Acordo de Não Persecução Penal. O que é isso? Eu não puno
sujeito que tem a pena mínima, não é a máxima, até 4 anos, primária de bons antecedentes, confesse o crime e repare o dano. Todos os golpes caem nisso. Se o cara for primário, ele tem direito ao benefício. Alguns foi um aí da rachadinha do Janones, ele fez isso. Então, confessa o fato. Exatamente. E a pena não é superior a 4 anos. Para dar um exemplo, né? Isso para mim, Capês, foi o fim do fim. Porque na época da pandemia, que nós estávamos vivendo o maior índice de golpes, a gente surge com uma lei, que é um acordo de não persecução penal, onde o cara sai, ele furta a sua casa, furto qualificado, ele devolve os bens, não teve prejuízo dos bens, mas ele furtou a sua casa. Só que ele confessa o crime e ele sai pela porta da frente sem antecedentes criminais. Ora, precisa fazer PEC ou precisa mudar a lei? Precisa mudar a lei, não precisa fazer PEC. Agora, então, eu vou passar a focar um novo aspecto. Nós temos várias delegacias de polícia, eu não sei mais quantos distritos tem, eu lembro que o 50º era o Itaim Paulista, deve ter uma pancada de distritos policiais. Mas a pergunta que eu vou colocar na mesa, a mesma para os 4, começando pelo Fernando Cappano. Nós temos hoje uma estrutura adequada, não é só São Paulo, o Brasil é imenso, tem cidades e cidades, tem quase 6 mil municípios em todo o nosso país, 645 municípios no estado de São Paulo, temos aí mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos estrutura nas nossas polícias civil, que é a polícia judiciária, que instaura o inquérito, encarregada da persecução penal, nas polícias militares, as polícias rodoviárias por onde transitam nas nossas estradas criminosos diariamente. Existe estrutura adequada em termos de número suficiente de pessoal, equipamentos e remuneração, ou seja, estimular o policial a usufruir daquilo, fazer daquilo realmente o seu meio de vida principal. Fernando Cappano. Bom, vamos começar do fim. O senhor falou em remuneração, né, professor Campes? E acho que posso falar um pouco porque tenho a oportunidade de tutelar os interesses não só de policiais militares e de policiais civis, mas também em âmbito federal, lá na PRF e na PF também, nos seus órgãos associativos e sindicais. A remuneração, a meu juízo, aqui no âmbito do Estado de São Paulo em especial, para mim só tem uma palavra, ela é vergonhosa. Ela é vergonhosa. Já que falamos aqui do governador Fleury, né, e um pouco antes ainda do governador Orestes Quercia, não é verdade? Sempre bom lembrar, quem não tem memória morre, infelizmente, sem a informação de valor, e independentemente do juízo de valor político que se possa fazer em relação a esses políticos naquela ocasião, mas é muito simples pensar que naquela oportunidade o policial militar, policial civil, em âmbito operacional, ganhava 10 salários mínimos. Ora, tudo bem, era um outro padrão remuneratório, é verdade. Mas veja, um policial que se ganhasse hoje 10 salários mínimos estaria ganhando aí 12, 13, 14 mil reais. E por que é que eu estou fazendo esse paralelo com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Federal? Ambas as polícias têm os seus percalços, muito complexos, diga-se de passagem. Mas eu assisti nas últimas 2 décadas, desde que eu comecei a trabalhar, advogando para essas associações e sindicatos de PRFs e de policiais federais, uma nítida melhora. E tudo isso, obviamente, vinculado não só, obviamente, aos artefatos e aos apetrechos administrativos, mas também, especialmente, à questão remuneratória. Antigamente, 20 anos atrás, um sujeito que passava no concurso, e eu ouvi isso tantas e tantas vezes, passava num concurso da PRF e preferia ficar aqui no estado de São Paulo se, ao mesmo tempo, ele fosse aprovado na Polícia Civil. Pergunte hoje, meu querido professor Blatt, meu querido professor Baroni, meu presidente André, pergunte hoje para um sujeito que passa no concurso da PRF, por exemplo, se ele eventualmente toparia trocar pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar, né? Eu faço essa brincadeira vez ou outra em sala de aula, dizendo assim, pessoal, olha, o que vocês acham da Polícia Rodoviária Federal ou da PF? Ô, professor, legal, bacana, muito bom. E se, eventualmente, a gente falar um pouco da civil ou da militar? É invariável. Todo mundo, professor, não, mas aí não, poxa, não dá. Quer dizer, se a gente não valorizar o ser humano policial, nós vamos querer chegar aonde? Tantas e tantas vezes a gente ouve, e o presidente André pode falar isso muito melhor do que eu, a gente ouve aí delegado dizendo, eu não aguento mais, eu estou respondendo pelo expediente de 6, 7, 8, 10 distritos, especialmente no interior do estado de São Paulo. E vejam, isso porque nós estamos falando do maior estado da federação.
Eu não quero nem imaginar como é que isso está funcionando no âmbito dos demais estados da nossa federação. Então, enquanto não houver de fato uma compreensão que segurança pública custa caro, mas ela é fundamental para que a gente, inclusive, viva num estado democrático constitucional, nós obviamente não vamos a lugar nenhum. Muito bem. Doutor André Pereira Santos, e aí? A União concentra a maior parte da arrecadação tributária num país de dimensões continentais. Então, o grosso do bolo da distribuição de impostos fica com a União. E a União tem que pagar a Polícia Federal, que tem um número muito reduzido de policiais, e a Polícia Rodoviária Federal. Pegamos o estado de São Paulo, por exemplo, um orçamento de 320 bilhões de reais, mais ou menos, mas comprometido, tem 83 mil policiais militares para pagar, mais 30 mil policiais, fora os pensionistas, os aposentados, e aquilo vai somando, e chega uma hora que você não consegue passar. Em primeiro lugar, o que precisa de estrutura a mais para a gente ter distritos policiais funcionando, policiais equipados e que possam transformar boletins de ocorrência em inquéritos bem-sucedidos? O que precisa e como é que vai ser feito isso com a União concentrando a maior parte da arrecadação tributária e deixando os estados se virarem com a questão da segurança pública, como a Constituição divide deveres, mas não divide direito à arrecadação para cumprimento desses deveres? Caro professor, eu acredito que a gente tem que apresentar, de um lado, os problemas e as soluções do outro lado. Eu gostei muito da fala do Dr. Blatt, do Dr. Baroni, no sentido de que nós precisamos, primeiro, alterar a legislação para que nós não tenhamos nem o discurso de um lado de que a polícia prende mal e nem do outro lado que o judiciário solta mal. Então, um aperfeiçoamento da legislação e aí a gente baixa a bola e arrefece os ânimos. Segundo ponto, nós temos sim uma possibilidade, é o único ponto positivo da PEC, do governo federal, que é o não contingenciamento dos fundos penitenciário e do Fundo de Segurança Pública. Ora, esse dinheiro está lá disponível e ele precisa ser investido. E esse investimento deve ser necessariamente no ser humano policial. As estruturas são importantes, mas delegacias e viaturas não trarão o resultado que a população precisa. Nós precisamos investir no ser humano policial. Primeiro ponto, remuneração. Segundo ponto, plano de carreira. E aí eu trago o debate aqui para São Paulo. São Paulo tem a pior remuneração e os piores planos de carreira para os policiais civis. E aí eu me refiro especialmente aos policiais civis. Nós estamos agora discutindo uma lei orgânica, a regulamentação da nossa lei orgânica nacional, aqui no âmbito do Estado de São Paulo, para regulamentar a nossa Polícia Civil. Nós temos espaços no orçamento, e até já fizemos estudos nesse sentido, de que é possível colocar a Polícia Civil do Estado de São Paulo no patamar mais elevado do nosso país em relação à remuneração, que temos como referência a própria Polícia Federal. Portanto, há espaço, sim, no orçamento, é possível e nós precisamos adequar essa valorização dos policiais, tanto no aspecto da remuneração, mas do plano de carreira. Acredito que nem todos têm o conhecimento, mas nós não conseguimos chegar ao último nível da nossa carreira aqui no Estado de São Paulo, ou seja, chegar à classe especial, porque temos limitações de vagas, leis anacrônicas e que não fazem frente aos desafios que nós temos na segurança pública no aspecto do ser humano policial. Então, são diversas frentes que a gente precisa resolver e trazer, sim, apresentar os problemas e as soluções de outro lado. Aí, no gerador de caracteres, o judiciário é obrigado a soltar. Não, o judiciário não é obrigado a soltar. O judiciário solta quando ele quer, quem ele quer e se quiser. Então, se dá para segurar preso o traficante, não vamos soltar.